A indústria dos videogames, ou simplesmente games, é uma das três que mais faturam no mundo. Dados bem recentes indicam que o setor deve ultrapassar a marca de 3 bilhões e 300 milhões de jogadores, quase a metade da população mundial, e que envolve um faturamento de 188 bilhões de dólares só este ano. E só no Brasil, o negócio de games movimenta muita gente e muito dinheiro. No ano passado, por exemplo, mais de 100 milhões de jogadores gastaram 2 bilhões e 700 milhões de dólares. Isso nos coloca como o país líder em receita no setor na América Latina e o 10º no mundo no ranking mundial. Eu sou William França e para entender um pouco melhor desse mercado de games e dos esportes eletrônicos no Brasil e o que pode ser feito para que o país possa se aproveitar de toda essa riqueza, que eu converso agora com o deputado Márcio Marinho, do Republicanos da Bahia, que está em seu 5º mandato aqui na Câmara. Deputado, seja muito bem-vindo ao Palavra Aberta. É muito dinheiro e muita gente? Exatamente. Primeiro, um prazer estar aqui sendo entrevistado por você, William, e cumprimentar todos os telespectadores do Palavra Aberta. Aqui você já na sua abertura disse a importância que tem os games no Brasil, o quanto que ela movimenta. Aqui no Brasil são mais de 12 bilhões ao ano. Não é pouca coisa. 12 bilhões de reais. De reais, 12 bilhões de reais. Portanto, é uma movimentação financeira muito grande para que a gente não se atente para o fortalecimento desse segmento. E a audiência que estaremos discutindo sobre o assunto é justamente conversando com aqueles produtores de jogos, tanto aqueles que já produzem internacionalmente, aqueles que de forma doméstica também, dos pequenos produtores, estão fazendo no Brasil. Até porque, como você já disse, a margem, o percentual de brasileiros que jogam é muito grande. São aproximadamente 60% no Brasil. Nós estamos aí falando de aproximadamente 80 milhões de pessoas, 80 milhões de pessoas que estão jogando. Agora, tem um fator, William, que ajudou bastante isso. Foi o fator da pandemia. Você sabe que muitas pessoas, elas, por conta da pandemia, deixaram de visitar cinemas, deixaram de visitar praças, barzinhos. E fazer esporte ao ar livre. Ao ar livre, e acabaram procurando um outro caminho de entretenimento, que é justamente os jogos eletrônicos. E daí, esse crescimento que não tem retrocesso. O objetivo agora é utilizarmos dos instrumentos legais para fomentar cada vez mais os jogos eletrônicos no Brasil. O senhor falou aí rapidamente de uma audiência, o senhor está organizando uma audiência pública para que ouça esses setores e entender deles onde entra o parlamento, o que a Câmara dos Deputados pode fazer para ajudar e obter os recursos para o bem do país, não é isso? Lógico, lógico. A gente vai estar sempre discutindo com produtores, com empresários, essas pessoas que realmente são o elo da indústria com o consumidor lá na ponta, que somos todos nós que jogamos, né? Agora, a gente sabe que existem uma dificuldade na infraestrutura para esses games, para a industrialização dos games. E aí é que entra justamente o poder público como intermediador entre a indústria e entre o poder público. No que entra como? Por exemplo, no financiamento. Vários setores de entretenimento, independente do game, existem financiamentos. Porque muitos desses materiais, dessas construções de games, de jogos, é feito, digamos assim, na garagem, né, ou no escritório. São pequenas iniciativas ou individuais, às vezes, para que se juntem num pacote maior. Não exatamente. É isso? E o incentivo fiscal do governo é importante para fomentar novos profissionais que nós temos no Brasil. E aí, quando a gente fala de incentivo fiscal, você está falando também de geração de emprego e renda para essa cadeia esquecida, mas que estão trabalhando a duras penas, que poderia ter pelo menos uma sinalização positiva do governo em relação a incentivos fiscais,
uma vez que é dado a tantos outros setores que geram emprego e renda. O que nós queremos discutir é justamente que o governo tenha a sensibilidade de entender o crescimento, a pujança que é o setor. E o volume, né? E o volume de recursos. Muita gente, exatamente. muito dinheiro. E é isso que nós queremos discutir e ser o elo, como você disse, de ligação entre a indústria, entre aqueles que geram esse serviço, com o governo federal, que pode estar ajudando na infraestrutura. Uma das discussões, eu imagino, que os senhores devam tratar também, seja da questão da formação, né? Porque para ser um gamer, ou seja, aquele que trabalha na indústria, vai desde o ilustrador à pessoa da TI, existe todo um arsenal de profissionais por trás que, para que tenham sucesso, precisam ser formados, né? E bem treinados, não é isso? Exatamente. E você vê que mesmo não tendo essa formação, mas o esforço, a boa vontade desses profissionais é que fazem eles fazer a diferença naquilo que eles estão produzindo. Agora imagine se por conta da formação, se eles tiverem essa formação, o quanto a gente pode evoluir e disputar contra países de primeiro mundo em relação aos jogos eletrônicos, porque lá já tem isso, há muito tempo que se fazem isso. Nós estamos ainda engatinhando, mas engatinhando já com uma pujança, com uma robustez de que se tivermos mais um empurrãozinho, a gente pode sair de 10º lugar internacionalmente falando, mundialmente falando, para primeiro, 2º lugar. Isso. A gente só tem que lembrar, deputado, que esse 10º lugar é que a gente é um consumidor. O senhor está trabalhando com a ideia da gente passar a produzir. Exatamente. Hoje a gente é um país colaborador, né? Nós enviamos os nossos bons profissionais muitos para fora. Os grandes estúdios ou as grandes empresas têm muito brasileiro lá fora. Uma pesquisa em 2020 do Game Brasil já falava que nós temos aqui no Brasil várias empresas nacionais que produzem com excelência. Mas, como eu disse, produz sem ter apoio de absolutamente nada. Imagine se a gente consegue ter um incentivo para essa cadeia, o quanto a gente pode produzir, melhorar a nossa qualidade e ainda por cima o que é bom, gerar emprego e renda para a nossa população. O senhor tem ouvido ou tem sentido por parte do governo federal alguma iniciativa que possa agregar isso aí? Porque se discutiu um tempo agora, recentemente, a questão do e-esporte, se o esporte digital, eletrônico, era esporte ou não era, mas essa história meio que acabou. Como é que está isso no governo federal? Esse seu esforço encontra eco? William, a gente sempre fala que às vezes as pessoas não estão preparadas para as mudanças. A revolução tecnológica está chamando a nossa atenção. Não adianta nós estarmos aqui com a cabeça só em jogos analógicos, como futebol, basquete. E veja que, às vezes, quem senta na cadeira, principalmente do Ministério de Esporte, se não tiver a mente aberta para essa transformação que o mundo está passando, e o Brasil não é diferente, vai ficar olhando só para o passado. E aí, é uma discussão nossa na Comissão de Esporte, onde eu faço parte, sou membro titular nessa comissão, aonde o governo federal ainda tem a mente muito fechada para os esportes, para os jogos eletrônicos. Esportes, né? Esportes, para os jogos eletrônicos. E aí é justamente a gente com as informações, com os especialistas, com os números. Os números, estamos chamando a atenção para essa discussão. Chamamos a atenção na época da ministra Ana Moser, que inclusive até fez uma fala muito negativa lá atrás, que teve uma reação dos profissionais em relação à fala dela, mas que depois ela começou a compreender e voltou atrás, reconhecendo a importância do e-esporte. E nós trouxemos já numa audiência pública aqui na Câmara dos Deputados um secretário da pasta que está com boa vontade de entender cada vez mais a importância do e-esporte e colocar o Ministério à disposição. Com o ministro André Fufuca agora, já tivemos uma audiência com ele, onde nós colocamos a importância do Ministério em relação a isso. Porque se não tiver a chancela do ministro ou do governo federal, todos os nossos esforços aqui na Câmara dos Deputados baterão numa parede impenetrável. Porque é importante que haja a chancela do governo federal. E eu tenho certeza que
os movimentos que eles estão fazendo é realmente de abraçar essa causa e dar todo o apoio para o fortalecimento desse segmento que gera emprego e renda para o povo brasileiro. Deputado Márcio Marinho, quero agradecer muito a sua participação aqui no Palavra Aberta e desejar sucesso nessa iniciativa e nas outras que o senhor continua tocando. Obrigado, William. É sempre um prazer renovado ser entrevistado pelos profissionais de qualidade aqui da TV Câmara. Eu que já fui secretário de comunicação aqui da Câmara, sei a importância que tem os profissionais que aqui trabalham. É sempre um prazer estar aqui sendo entrevistado por todos vocês. Estou sempre à disposição. Muito obrigado. Em nome da equipe, agradeço as referências. Quer saber mais detalhes sobre o que conversamos aqui? Acesse nosso portal na internet, câmara.leg.br, e também as nossas redes sociais. Para rever e compartilhar esta entrevista, busque o canal da Câmara no YouTube. Muito obrigado por sua atenção.